Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, que as comunhões do Espírito Santo de Deus, que o amor de Cristo por você, seja onde você estiver, quando você estiver, que a boa mão do Senhor esteja ao teu redor, que você seja guardado por Ele, que você seja abençoado juntamente com toda a tua família. Hoje é o primeiro domingo do mês de junho, hoje nós não teremos a ceia memorial, estamos aguardando para celebrar a ceia memorial no próximo domingo. Faço isso com muita fé, a gente adia para lá com expectativa de que no próximo domingo, mesmo com uma presença mínima, de repente, quem sabe nós não poderemos estar aqui partindo o pão, celebrando a nossa fé, tomando do cálice e trazendo à memória tudo aquilo que foi feito por nós lá na cruz do Calvário. Se isso não for possível, se isso não acontecer, nós vamos celebrar ela, nem que seja assim, de forma online. Parece um negócio muito estranho, porque a ceia memorial pressupõe comunhão, ajuntamento, mas é o tempo que nós vivemos. Esse é
a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. E nós vamos, assim, em nome de Jesus, nos adaptando a ela. Hoje à noite convido você para orar mais uma vez. Oremos ao nosso Deus e Pai. Pai nosso que estás no céu, muito obrigado pelo teu cuidado, Senhor, sobre a nossa vida. Obrigado pela comunhão dos santos. Obrigado pela tua igreja que continua firme e militante. Obrigado pela vida dos irmãos que continua com as suas fidelidades. Obrigado porque nós não temos nenhum impedimento, Senhor, para te prestar culto. Hoje o que nós vivemos é distanciamento, mas o culto não. Ninguém pode nos proibir, porque essa é uma dimensão da nossa vida que nenhum tipo de governo tem acesso, porque nós o adoramos em espírito e em verdade. Mas hoje aceite assim, aceite a nossa presença, aceite o culto que viemos te prestar, nos conceda a tua palavra e de tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, nos dê um caminho de vida, para que a cada momento e circunstância possamos ter um encontro consagrado e com o divino. Assim eu peço, isso eu oro, pelo nome de Jesus. Amém? Amém. Hoje à noite eu leio o Salmo 62, Salmo davídico, dedicado à sua autoria a Davi. E eu leio o Salmo 62 a partir do verso de número 1, leio na Nova Versão Internacional. E diz assim o texto da palavra de Deus: A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem, que como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Se nós temos que descansar nesse tempo, nós podemos entrar no descanso do Senhor. Fazer dele o nosso abrigo seguro, fazer dele a nossa torre segura. Nós vamos continuar cantando, vamos continuar louvando, depois iremos meditar na palavra de Deus, e eu peço que a palavra que nós vamos ler hoje seja o Evangelho de Jesus para a tua vida, exatamente no dia de hoje. Cantemos. Muito obrigado, Elcio, Joyce, muito obrigado aos irmãos que nos ajudam, Gabriel, Henrique, Deus abençoe todos vocês, que o Senhor os recompense. Cantemos ao nosso Deus. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo, não quero a minha vontade,
quero agradar-te, e cada sonho que há em mim quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. Que sejas meu universo, que sejas meu universo, que seja... Amém. Que o Senhor realmente seja o nosso universo, que nós podemos fazer do Rei do Universo o centro da nossa vida, a razão da nossa existência, o caminho que temos que seguir. Eu agradeço aos irmãos pelas suas fidelidades. Eu mais uma vez insisto, né? Nós não temos aqui o nosso momento de arrecadação, onde você tem o privilégio de devolver a Deus aquilo que Ele tem te dado primeiro. Mas nós podemos fazer isso pelas contas da igreja, e os irmãos, assim, nessa pandemia, têm demonstrado uma fidelidade impressionante. Eu agradeço ao Senhor, não tem faltado nenhum recurso para a nossa igreja. Todos os compromissos que nós temos com algumas pessoas, com a obra missionária, têm sido cumpridos por causa da fidelidade dos irmãos, e nós louvamos o Senhor por isso. Hoje à noite eu gostaria de ler a carta de Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, vou ler a partir do verso de número 2, embora embora seja uma leitura um pouco comprida, eu gostaria de fazê-la, mesmo porque aprendi com um professor meu na época de seminário. Ele me dizia assim: meu filho, leia a palavra de Deus, porque se a tua palavra não for lá aquelas coisas, a palavra de Deus vai cumprir o propósito dela. Então, a partir de lá, eu sempre gosto de ler a palavra de Deus, e eu leio Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, que diz assim: meus irmãos, desculpa, irmão, a partir do verso 13, tá bom? Eu falei 12, mas a partir do verso 13, Tiago 1, a partir do 13, e vou ler até o 25, que diz assim a palavra. Leio na NVI. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos.
Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Eu hoje à noite, quando leio a carta do nosso irmão Tiago, meu assunto com os irmãos é que nós deveríamos simplificar a nossa fé. Deveríamos tratar a nossa vida com Deus, a nossa vida no mundo, a nossa interação com as pessoas, a maneira como nós nos relacionamos conosco mesmo de uma forma um pouco mais simples. E falar de simplicidade, de repente, se faz necessário por um motivo muito simples. Vivemos um tempo complicado, onde algumas coisas nós não precisamos complicar mais do que já estão. A gente vive uma crise sanitária, eu acredito que é a maior crise sanitária que nós já vivemos, mas penso que é muito mais do que uma crise sanitária, acredito que também é uma crise política, uma crise econômica, uma crise social, e todo esse tipo de crise, ela vem gerando algumas outras complicações que vêm se desdobrando, e isso é natural e acontece na vida de todo mundo. Por isso que hoje à noite o meu desafio é desafiar você também, porque foi assim para o meu coração, a olhar para a palavra de Deus por meio do nosso irmão Tiago e olhar para tudo isso que nós estamos vivendo de uma forma teológica, não de forma psicológica, não de forma política, não com o óculos do social, mas que nós possamos olhar para tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, a maneira como nós temos nos colocado diante de Deus com a nossa fé nesse tempo de restrição, a maneira como eu tenho lidado com as minhas coisas pessoais, com o meu coração, com a minha mente, a maneira como eu tenho interagido nesse mundo aqui, diante da pandemia, eu te desafio a olhar para a palavra de Deus e olhar de forma teológica. Eu não sei o que você tem em mente, mas independente daquilo que você tem na sua mente, nós precisamos descomplicar as coisas, a gente precisa deixar um pouco mais simples. E Tiago é assim, um escritor muito simples. Tiago sempre é aquele que vai assim direto ao ponto, ele não faz nenhum tipo de rodeio. Ele é irmão de Jesus, ele se torna apenas discípulo de Cristo depois que Jesus se ressuscitou, e depois da sua conversão, Tiago ele se torna um dos principais homens da igreja de Jesus em Jerusalém. Tiago era um dos pilares da igreja. E mais tarde, então, ele escreve essa carta, e ele escreve essa carta aos discípulos de Jesus que estão na dispersão, que estão dispersos com a perseguição que se levantou contra Jerusalém. E esses discípulos que estavam dispersos por causa da perseguição, e é uma perseguição muito ruim, porque eles foram tirados das suas casas, todo lugar que eles chegavam era estranha a terra que eles chegavam. Essa perseguição aqui, ela acontecia e gerou algumas coisas neles, e pelo menos umas 3 coisas, acredito eu, que gerou a dispersão. A primeira coisa que gerou é que esses irmãos aqui viviam num contexto de adversidade. Adversidade porque eles são forasteiros em qualquer cidade que chega. Adversidade porque são estrangeiros, em qualquer que seja a geografia que eles estejam de chegada. Onde quer que eles chegam, eles são estranhos, eles são forasteiros. E isso é uma adversidade. Uma segunda coisa que acontecia com esses irmãos na perseguição é que eles estão assim propensos a negociar os valores da sua fé. Eles estão propensos a abandonar os princípios da palavra de Deus, aquelas convicções que eles tinham com Deus. E isso se faz entendido porque as crises, geralmente, elas são muito propícias para que nós estejamos negociando os nossos valores, os nossos princípios, e negociar a fé num clima esse que nós estamos vivendo em pandemia, acredite, não é lá muito difícil. Em meio às adversidades, em meio às crises, nós somos tendentes a negociar os valores de Deus e os valores
da palavra de Deus. Essa é uma tentação que viviam os discípulos de Jesus no primeiro século, mas acredito que também nós vivemos nessa pandemia o mesmo problema. Mas uma terceira coisa viviam aqueles irmãos na dispersão. E é aqui que é o meu ponto. Eles raciocinavam os seus erros. Eles eram tendentes à racionalização dos seus próprios equívocos. E isso é muito comum entre o povo de Deus. Porque nós sempre somos tendentes na crise a nos justificar. Nós somos tendentes nas adversidades a justificar os nossos erros, os nossos pecados. E a gente faz isso baseado em vários momentos. Por exemplo, alguns podem dizer, olha, eu estou me justificando por causa da minha área emocional. Estou vivendo um momento emocional muito sensível, estou vivendo uma depressão, olha lá aquilo que me aconteceu, olha aquilo que surgiu na minha vida lá no passado, olha a perseguição que eu venho sofrendo, olha só o que eu já passei nessa vida, e aí de repente quando eu tenho esse desvio emocional, quando eu tenho essa queda emocional, quando eu estou me desviando de algumas virtudes, é tudo isso porque assim, eu estou em depressão, eu estou tomando remédio, nós temos essa tendência, e o nosso irmão Tiago, ele é muito simples, ele é muito prático para lidar com isso. Ele vai direto no ponto, ele não complica nada. E nessa pandemia, irmãos, penso eu, que nós estamos sim vivendo uma crise de fé. Que nós somos o povo chamados por Deus para viver pela fé, para andar por fé, mas acredito que essa crise deixou muito evidente os problemas e as complicações que nós temos na nossa própria fé. A gente tem esfriado na fé. O ajuntamento não faz tanta falta assim. Abraçar os irmãos e a comunhão dos santos, assim, a gente está conseguindo viver numa boa. Tirar de letra. E eu entendo o contexto de pandemia. Eu sei que o contexto que nós estamos vivendo favorece muito isso. Se por um acaso abre 25% e pode chegar aqui 50, 60 pessoas, eu vou ter outra justificativa, que é muito chato esse negócio de ficar marcando. Porque eu fui marcar e já não cabia mais ninguém. O Tiago diria para a gente, eu sei dessas coisas, viu pessoal? Eu sei que é muito fácil a gente não ter nenhuma responsabilidade porque não foi na igreja. É muito fácil a gente não ter responsabilidade com comunhão. Tiago ele é prático para alertar a gente a respeito disso. E ele vai dizer, a sua fé é uma fé assim fria, sem obra, sem amor pelas coisas de Deus. Pare de se justificar. Pare de desculpa. Não fique justificando os seus erros, não fique justificando a tua fé esfriada, não fique culpando terceiros, não fique culpando o sistema, não fique culpando a pandemia pela tua espiritualidade meia boca. Assuma logo a responsabilidade a respeito da tua vida. Tiago vai assim, direto ao ponto. Direto. Tiago desafia a gente a lidar, irmão, com esse esfriamento nosso de forma adulta. De forma responsável. É isso que ele está dizendo para aqueles irmãos que estão na dispersão. Chega de ficar se desculpando. Vamos lidar com as tentações, vamos lidar com os nossos pecados, vamos lidar com os nossos erros de maneira séria, de forma prática, de forma simples, sem complicar as coisas. Então, nesse texto que nós lemos hoje, tem duas coisas que eu gostaria de ver com os irmãos. Primeira coisa que Tiago vai dizer, assuma a responsabilidade. Assuma, seja responsável pela tua vida de fé. Seja responsável pelos seus conteúdos interiores. E a segunda coisa que ele vai dizer é pratique a palavra. Chega de ser sedentário. Chega de ser obeso espiritual. Porque é bom, porque chega uma hora que a gente precisa colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Se só faz 2 anos que nós estamos aí, nem 2 anos que nós estamos vivendo a pandemia, nós estamos vivendo há 400 anos escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a Bíblia há muito tempo, todo domingo, toda quarta-feira, culto nos lares. Até o ano de 2020 nós praticamos tudo isso. Claro que foi início, né? Até março. Mas quanto tempo faz que a gente pratica a nossa espiritualidade?
Só que chegou uma hora que a gente tem que colocar em prática, e quando chegou a hora de colocar em prática, depois de tantos anos aprendendo, a gente não tem prática. E Tiago está caminhando exatamente nessa direção com aqueles irmãos do primeiro século. Tiago caminha nessa direção e a gente vai meditar nessas duas ideias. Qual a primeira ideia? Assuma a responsabilidade. Então ele vai dizer, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. O Tiago coloca uns pingos nos is. Tiago chama o pessoal e fala assim, vamos fazer um acordo. Vocês têm que assumir a responsabilidade da vida de vocês, vocês têm que parar com esse negócio de mimimi, vocês têm que parar de desculpa, vocês têm que parar de ficar se justificando que é por causa da pandemia, que é por causa daquilo, que é aquilo outro, que é Deus que está fazendo isso, então vocês estão sendo submissos a Deus. O Tiago já chega dizendo assim, olha, quando alguém for tentado, não coloca Deus no assunto. Vamos simplificar as coisas. Vamos simplificar. E de repente no versículo 14, 15, pode passar mais um, ele vai dizer, cada um porém é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido, então a cobiça tendo engravidado dá à luz o pecado, e o pecado após ter se consumado faz uma coisa, gera morte. Então olha só, o que o texto começa dizendo? O texto começa dizendo assim, irmãos, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. E hoje eu vou trabalhar muito o verbo grego. Eu vou olhar muito para a língua grega, para a gente entender o que o Tiago está dizendo aqui. E esse verbo ali, tentado, ele aparece 2 vezes no mesmo versículo. Ele é o verbo grego chamado peirazo. E nesse verbo, peirazo, o que ele significa? Peirazo significa desejos interiores que crescem e geram erros exteriores. São desejos internos que estão dentro de nós, que crescem e que geram erros do lado de fora da gente. Tiago está dizendo assim, não somos tentados por fatores externos. Não estamos sendo tentados pela cultura. As nossas tentações não têm a ver com o mundo. O mundo pode nos tentar. A cultura pode ser uma tentação. Mas o Tiago aqui nesse versículo está dizendo que nós somos tentados a partir de fatores internos, de coisas que estão dentro do nosso coração, coisas que estão na nossa mente. Ele vai dizer, cada um é tentado pelos seus próprios desejos. Esse verbo aqui, peirás, ele aparece também no versículo 2, aqui do capítulo 1 da carta ao Tiago, e se faz uma necessária olhar para o versículo de número 2, por quê? Porque lá no versículo de número 2 aqui da carta, quando o Tiago diz assim, meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, provações é peirasmos. São 2 verbos na língua grega que têm a mesma raiz, mas com expressões diferentes e que nós precisamos compreender. Pastor, o que significa um e o que significa outro? Como é que eu não posso ser tentado e de repente sou provado e é a mesma coisa? O Tiago faz uma distinção extraordinária, ele vai deixar assim muito claro para a gente, ele vai dizer, você que é tentado, você é tentado por desejos interiores, que crescem e geram erros do lado de fora. Enquanto que na provação, peirasmos, são circunstâncias externas que lapidam as nossas motivações internas. É aquilo que acontece do lado de fora, mas deixa você firme para o lado de dentro. São circunstâncias que acontecem à tua volta, mas que firma você na fé. São coisas que acontecem de forma externa, mas que ao invés de derrubar você, te fortalece. Peirasmos. Peirasmos. Isso quer dizer que, por um lado, se por um lado nós estamos percebendo tentações na nossa vida, e essas tentações, elas têm a ver com desejos interiores, e esses desejos interiores que nós temos vão gerar erros e problema para cada um de nós, do lado de fora, exterior. Esses pecados vão, assim, afetar outros. O Tiago está dizendo que a provação não. Ou seja, a pandemia, aquilo que está sendo gerado do lado de fora, não deveria gerar em nós nenhuma pequenez na fé.
Mas aquilo que está acontecendo do lado de fora deveria nos fortalecer. Mas não é o que acontece. Mas o Tiago está dizendo assim, passa mais um, por favor. Cada um é tentado pela própria cobiça. Nossos desejos geram erros que vai afetar a nossa vida exterior. Os nossos desejos vão gerar equívocos e pecados que vão afetar a nossa vida exterior. As provações não. As provações têm a ver com circunstâncias externas. E as circunstâncias externas, como é a pandemia, esse distanciamento, tudo isso que nós estamos vivendo, nos fortalece, elas lapidam o nosso interior, elas checam as nossas motivações, checam a nossa fé, bate carimbo dos nossos valores, nos mostra qual é o princípio que nós estamos andando. E hoje, à noite, eu vou olhar um pouco mais para esse versículo aí. Qual versículo? Esse versículo aqui, epitimia. É a palavra cobiça na língua grega. Epitimia, desejo interior disfuncional em relação aos valores de Deus, é a tradução dela. Mau desejo na língua grega é epitimia. Essa palavra é estranha, irmãos. Foi traduzida para a língua portuguesa como epidemia. A palavra epidemia na língua grega é epitimia. E nesse versículo cobiça é exatamente isso, epitimia. Uma doença que contamina, uma doença que se alastra, uma doença que vai contaminando muitas pessoas. Está te lembrando isso? Epitimia. Cobiça é alguma coisa que contamina as pessoas à sua volta. O mau desejo é uma epitimia que vai alcançar e contaminar outros que estão à sua volta. Por quê? Porque epitimia é desejo interior disfuncional aos valores de Deus. E Tiago olha para tudo isso e usa essa palavra cobiça, ou usa essa palavra mau desejo como sinônimo de algumas coisas que nós carregamos dentro de nós. E não carregamos isso dentro de nós a partir do dia de ontem. Tiago sabe que nós sabemos a razão disso que nós temos dentro de nós. Isso aqui é resultado de Gênesis, capítulo de número 3. Desejos disfuncionais é resultado da queda. Desejo de cobiça disfuncional que nos leva para longe dos valores de Deus é resultado da nossa tragédia como ser humano, porque nós caímos. Qualquer desejo nosso longe de Deus é disfuncional. E o Tiago vai dizer, opa, não é apenas disfuncional, também ele é uma epidemia, ele vai contaminar outros, ele vai contaminar quem estiver por perto. E esses desejos exercem influência na hora que nós estamos diante de uma bifurcação e temos que tomar decisões, e de repente as decisões que nós tomamos são contrárias aos valores e princípios da palavra de Deus. E o Tiago vai dizer, é um mau desejo, é a epidemia, você foi contaminado, isso é resultado porque os seus desejos são disfuncionais, aquilo que você quer no teu coração e na tua mente é disfuncional de Deus, é contrário à palavra, é contrário àquilo que Deus quer. O apóstolo Paulo, irmão, em Efésios capítulo 2, ele usa a mesma palavra epitimia, quando ele vai dizer assim, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Paulo fala isso em Efésios capítulo de número 2, verso 3, quando ele vai dizer, um dia todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, e ele vai dizer, antes de Cristo nos alcançar, a gente vivia assim. Que jeito? Satisfazendo vontades. A gente era assim uma epidemia ambulante. A gente contaminava todo mundo perto da gente. Antes de conhecer a Cristo, a nossa vida era satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades e desejos que é epitimia, que é disfuncional, que contamina as pessoas que estão à nossa volta. E por que contamina? Porque essas vontades são contrárias aos valores do reino de Deus. E todos nós vivíamos assim. Jesus também falou sobre isso. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, verso 19,
na parábola do semeador, um dos solos onde cai a semente, diz o texto lá em Marcos assim: mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios, a palavra ali anseio é epitimia. E esses desejos ali, disfuncional, sufoca a palavra e torna a palavra infrutífera. O camarada recebe a palavra de Deus, ele se torna um discípulo de Jesus, mas quando chegam os anseios, quando chega a epitimia, quando chega os desejos de ter coisas, sufoca a palavra. E pode ter ouvido a palavra durante 30, 40 anos, mas torna essa palavra infrutífera. Porque esses desejos interiores, essas cobiças, essas vontades, elas são disfuncionais, mas elas habitam dentro de nós. E quase sempre somos nós que damos espaço para elas. E segundo Jesus, elas crescem, sufocam a palavra. Palavra que nós escutamos domingo após domingo. Palavra que nós tiramos um tempo de devocional e lemos em casa a Bíblia Sagrada. Palavra que nós sentamos aqui nos bancos para ouvir uma aula de EBD, mas por mais que nós possamos ouvir a palavra na EBD, por mais que estejamos indo para um grupo pequeno, por mais que estejamos acompanhando uma transmissão ao vivo, por mais que estejamos fazendo devocionais, se você tem epitimia, Jesus está dizendo, vai sufocar a palavra, ela vai se tornar infrutífera. Infrutífera. O que mais Tiago fala? Cada um é tentado pela própria cobiça, própria epitimia. E vai contaminar as pessoas à volta. Por isso, irmãos, nós não podemos impedir que esses maus desejos estejam surgindo no nosso coração. Nós não podemos impedir, por exemplo, que cobiça emerja dentro de nós, que esteja dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. A única coisa que nós podemos impedir é que isso tome conta do nosso coração e tome conta da nossa mente. A única coisa que nós podemos impedir é que isso ganhe espaço dentro de nós. Eu não posso impedir que o meu coração esteja flertando com maus desejos. Eu não posso impedir que a minha mente esteja flertando e cobiçando maus desejos. Mas eu sei também que é na mente e no coração o nosso ponto de resistência. Eu sei que é na mente e no nosso coração o nosso ponto de encaixe, de fincar o pé e ficar firme. É na mente e no nosso coração que nós lidamos com epitimia. É na mente e no coração que nós lidamos com mau desejo, que nós lidamos com cobiça. Eu não posso impedir que desejos venham ao meu coração. Você que está me escutando, você não pode impedir isso. Não está no seu controle. E por que eu não posso impedir? Porque eu sou um ser disfuncional ainda. Porque você também é um ser disfuncional. O Senhor está operando em mim, o Senhor está operando em você. A gente não é produto acabado. Então a gente é disfuncional mesmo. E eu não posso impedir que esses desejos estejam assim emergindo dentro de mim, mas a única coisa que eu posso fazer é impedir que eles tomem espaço na minha mente, espaço no meu coração. Eu posso impedir não flertar com esses desejos. E é isso que Tiago está dizendo, simplifica as coisas. Deixa as coisas simples, o seu ponto de retorno, o seu ponto de resistência está na sua mente, está no seu coração. Pare de desculpa. Você é responsável para lidar com esses seus desejos. Você é responsável para lidar com as suas vontades. Quando Tiago escreve isso, irmãos, ele tinha em mente, os discípulos que estavam justificando os seus erros. Os discípulos que, por causa da dispersão, estavam dando desculpa pelo momento que eles estavam vivendo. Afinal de contas, nós vivemos um tempo de crise. Afinal de contas, vivemos na dispersão. Aí, os irmãos, na época de Tiago, poderiam estar dizendo, Tiago, você tem que entender, eu estou fazendo um negocinho desonesto, mas esse negocinho desonesto é porque o momento é muito difícil. Você precisa entender.
Ah, Tiago, sabe qual que é o problema? Você precisa entender que emocionalmente assim eu não ando bem, emocionalmente assim eu ando muito fragilizado, muito fragilizada, por isso estou flertando com aquilo que eu não deveria estar flertando, afinal de contas, olha como é que está a nossa família, olha como é que ficou o marido, olha como é que ficou os filhos, olha como é que ficou a esposa. Aí o Tiago se levanta e vai dizer, olha, é melhor você simplificar as coisas para você, pare com desculpa, pare com justificativa, está na hora de você se assumir como discípulo de Jesus e lidar de forma correta com a tua mente, com o teu coração. Assuma a responsabilidade. Que os maus desejos são seus. E cabe a você dominá-los. Deus um dia falou isso para Caim. Caim um dia vai falar com Deus e Deus diz assim para Caim, Caim, o pecado está na tua porta. Está aí, ó, na tua porta, ou seja, alguém que está na porta está muito perto. Mas cabe a você dominá-lo. É tua responsabilidade dominá-lo. O Tiago está dizendo a mesma coisa, para de mimimi, para de ficar se desculpando. Assuma a responsabilidade pela sua vida, assuma a responsabilidade, não terceirize. O que você tem dentro é você que tem. E aí sabe o que Tiago faz, irmãos? Ele vai dizer para a gente que nós podemos fazer isso, mas a gente precisa de assessoria. A gente precisa de um estilo de vida. E esse estilo de vida dele pratica a palavra. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Você quer lidar bem com essas coisas interiores, que geralmente dá problema do lado de fora, com outras pessoas? Você quer resolver essa questão aí? Então pratique a palavra. Estamos vivendo num confinamento, mas chega de sedentarismo a respeito da palavra. Tiago pensa que muita gente, na época em que ele vivia, lá no primeiro século, quando a igreja estava na dispersão, estava assim, como que tivesse obeso espiritualmente falando. E ele começa com o imperativo, sejam. Sejam. Esse imperativo sejam, na língua grega, é torne-se. É o verbo tornar-se. Está no passivo, dizendo que você tem que ser responsável para se tornar alguém que pratica a palavra. Pratique a palavra, não seja apenas ouvinte. E aí ele introduz para a gente aqui nesse texto uma tensão que existe entre o ouvir da palavra e a prática da palavra. Entre ser apenas aqueles bons ouvintes ou aqueles que praticam a palavra. Eu particularmente, irmãos, eu ainda... Eu não acho que os crentes dos dias de hoje, que vivem essa pandemia, têm noção do perigo de passar domingo após domingo, ouvindo a palavra de Deus. Domingo após domingo, culto após culto, acumulando conhecimento, acumulando conhecimento de Deus, da sua palavra. Eu entendo que os cristãos dos dias de hoje não têm ideia do perigo que eles correm de ser apenas pessoas que acumulam conhecimento. Eles não têm ideia. Porque acumula o conhecimento da palavra, mas não deixa essas informações que aprendeu na palavra se tornar valores na vida. Não deixa que esse conhecimento que eles têm da palavra esteja influenciando as suas vidas, transformando as suas atitudes, seja em casa, seja com amigo. A gente não tem noção do perigo disso. Quando eu penso que o Tiago está combatendo aqui nesse capítulo uma espiritualidade sedentária do século I, da sua época, contemporâneo com ele, eu fico imaginando se o Tiago tivesse presente aqui na PIB, vivendo no século XXI, e vivendo e vendo tudo isso que nós estamos vivendo aqui. Se o Tiago é duro aqui dizendo assim, olha, simplifica as coisas, você é apenas bom ouvinte. O que seria que Tiago falaria para a gente? Para os discípulos que vivem aqui no século XXI. Você já entendeu qual é o perfil dos discípulos de Jesus do século XXI? Eu não sei se os irmãos já parou para pensar nisso, né? Mas eu penso mais ou menos assim, olha, só eu, tá?
Fiz lá uma sketch lá em casa para mim mesmo, tentando passar um perfil. Não estou querendo ofender você, é meu imaginário a respeito de como os cristãos que estão vivendo nessa pandemia no século XXI. E eu pensei assim, os cristãos do século XXI, eles escutam 1 hora de sermão por semana online. Mas eles são crentes. Então, possivelmente, eles devem ler a Bíblia também 1 hora na semana. 1 hora na semana. E fora isso, nas minhas contas, eu coloquei assim, umas 2 horas lendo a Bíblia e meditando nela. Vai dar mais ou menos assim, uns 15 minutos por dia de leitura bíblica. Aí eu fui lá, fiz uma somatória do que eu achei que é o cristão no século XXI e coloquei aqui para os irmãos. A minha opinião é que o cristão do século XXI, que Tiago iria pregar para eles, mais ou menos é assim. Eles têm umas 4 horas por semana, 4 horas de semana, assim, de interação com a Bíblia Sagrada. Isso aí, na semana, se eles lerem uns 15 minutos por dia. Eles, no mês, vão ler 18 horas a Bíblia Sagrada. No ano, 208 horas, eles vão ler a Bíblia Sagrada. E aí está o problema, irmãos. Problema porque eu tentei fazer algumas outras contas e larguei de mão de não colocar aqui para não pecar. Mas nós gastamos muito mais tempo com o Facebook do que com a palavra. A gente fica muito mais tempo na internet do que com Deus e a sua palavra. A gente passa mais tempo na frente da TV do que com o Senhor e com a prática da palavra. E no nome de Jesus, se você é alguém que quer crescer como discípulo de Cristo, se você é alguém que quer crescer na sua caminhada com Deus, você precisa investir em tempo com a palavra, em tempo com Deus. Você precisa investir. Por isso que eu te pergunto, como é que está a tua relação com a palavra de Deus? Como está a sua relação? E eu falo isso preocupado. Preocupado porque, na maioria das vezes, nós lidamos com as coisas espirituais. E coisas espirituais, eu estou dizendo a leitura da Bíblia, a meditação, eu estou falando do culto online, eu estou falando de uma devocional. Nós lidamos com as coisas espirituais sempre de forma desatenta, sem foco, sem coração, sem interesse sincero, sem ser verdadeiro naquilo que quer, andando com Deus. Me desculpa de fazer essa leitura. Me desculpa de falar essas coisas, mas eu vejo assim. E no nome de Jesus, não endureça o teu coração para a palavra de Deus. O Tiago vai dizer para a gente, você está se enganando. Você percebeu o tanto de problema que você tem do lado de fora, com as pessoas e com as coisas? É por causa da epitimia. Porque você tem problema dentro. Agora, você quer resolver as coisas do lado de fora? Resolve as coisas dentro. E o recurso de Deus para você resolver as coisas dentro é a prática da palavra. Por isso, não se engane. Não se engane. Boa parte dos crentes não tem pretensão com a leitura da palavra. Boa parte dos crentes não querem profundidade com a palavra. Boa parte dos crentes não quer praticar a palavra. E o Tiago diz, então, não se engane. Não se engane. Se você não leva as coisas de Deus a sério, também não se engane. Se você trata da palavra com descaso, não se engane a respeito da tua vida. Não se engane da tua infelicidade. Não se engane pelo tipo de vida que você hoje tem. Não se engane. E é verdade, o descaso pelas coisas de Deus é evidente na vida de boa parte dos crentes. Boa parte, gente que simplesmente escuta a palavra, mas não transfere uma vírgula do que escutou da palavra para a sua vida. Não tem a prática. Tiago está dizendo assim, você está se enganando, hein? Você está se enganando, porque você vai saber um monte de coisa na Bíblia Sagrada.
Só que esse monte de coisa que você sabe das Escrituras não faz parte da tua prática, não faz parte da tua biografia, não faz parte da tua vida, e você é alguém que está se enganando, está vivendo de engano. Se a gente quer melhorar como povo de Deus, se a gente quer melhorar a nossa vida, se a gente tem pretensão de ter uma vida diferente, a gente precisa ser simples, irmão. Simplifique. Simplifique. Termina a minha fala hoje à noite lendo o versículo de número 25. O Tiago vai dizer assim: mas o homem que observa atentamente a palavra, a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago chama a Bíblia Sagrada, os princípios e valores de Deus, de lei perfeita. Prestou atenção que é perfeita? A nossa sociedade, a nossa cultura, eles vão tentar te convencer, vão tentar nos convencer que os valores e princípios da palavra são obsoletos, que os valores e princípios da palavra são ultrapassados, que a Bíblia é sagrada, isso que está escrito aqui, não se aplicam mais na nossa família, não se aplicam mais na nossa vida, não se aplica mais na nossa vida profissional. Mas Tiago está nos dizendo que a palavra de Deus possui uma lei, e essa lei é perfeita, nos traz liberdade, nos concede esperança. E o Tiago diz: quem nessa lei persevera, quem nessa lei medita, quem nessa lei pratica, existe uma promessa. E ele vai dizer qual é a promessa. Qual é a promessa? A promessa é que você vai ser feliz em tudo aquilo que você fizer. Quando é que alguém é feliz em tudo que fizer? Quando medita nessa lei, quando persevera na palavra, quando pratica a palavra. Ser feliz, segundo a Bíblia Sagrada, tem a ver com a prática da palavra. Se você quer construir a sua vida baseado na palavra de Deus, você vai ser alguém muito feliz. Se você construir a sua vida baseada nos princípios e valores da palavra, os seus negócios vão dar certo, a sua casa vai dar certo, a sua família vai dar certo, as suas relações de afeto vão dar certo. Por quê? Porque Deus vai derramar felicidade sobre você. É isso que Tiago está dizendo. Tiago coloca diante de nós 2 desafios, irmãos. Chega de desculpa. Chega de desculpa por causa das suas vontades. Chega de desculpa a respeito dos seus desejos. Chega, para. Assuma a responsabilidade pelos seus erros, pelos seus equívocos. E se você quer ser diferente, pratique a palavra. Chega de se enganar. Chega de espiritualidade sedentária. Chega de espiritualidade obesa. Nós somos o povo que pratica a palavra. E o Tiago diz: mas se você é apenas um ouvinte, você é alguém que está se enganando. Está perdendo tempo. Porque a palavra de Deus e as promessas que tem nela não vai se aplicar a você. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos cantar mais um cântico. Vou chamar o Elcio, vou chamar também a nossa irmã para nos ajudar. Vamos lá. Vamos cantar mais uma vez. Vamos louvar o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar.
foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Estamos encerrando nosso culto nessa noite. Eu peço a Deus que você tenha uma boa semana, que o Senhor abençoe a tua casa, que o Senhor abençoe a tua família, que Ele te guarde nesse tempo de pandemia, que seja um tempo de refrigério, de cuidado do Senhor, de boa mão dEle sobre nós. E oramos assim, agradecidos a Deus, porque Ele não nos deixa sem orientação, não nos deixa sozinhos. O Senhor tem cuidado de nós e assim fará todo sempre. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que sempre nos leva a olhar para nós mesmos, olhar para os nossos caminhos, para as nossas vidas e perceber, ó Deus, o caminho que temos andado, perceber o caminho que podemos andar e principalmente poder perceber os recursos que o Senhor sempre coloca à nossa disposição. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pela vida da PIB, Senhor. Igreja amada. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Irmãos que muitos deles têm sofrido com essa pandemia, Senhor. Muitos deles sofrem com o distanciamento. Tu sabes, Pai. Tu sabes, ó Deus, o que esse tempo emergiu, o que Ele fez emergir de dentro de nós. O Senhor sabe, ó Deus, o que essa pandemia potencializou na vida de cada um, o que deixou claro. Por isso pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua graça e rogamos que o Senhor nos capacite a ser um povo que vive pela fé, que vive de fé. Que não seja o distanciamento social uma desculpa para não praticarmos a Tua palavra. Que nessa pandemia tenhamos menos Facebook, Senhor. Nos ajude nessa pandemia a ter menos TV, menos internet e mais palavra, mais amizade, mais relações de afetos. Eu peço isso, Pai, pedindo perdão pelos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe a tua vida. Boa semana. Adorar, ó Rei dos reis,
foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver.